tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e também do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você curtir a gente, compartilhar os nossos conteúdos e interagir com o programa também pelo WhatsApp. O número é o 973350038, 973350038, e também pelas redes sociais, meu pessoal, minha gente, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, os assuntos aqui sempre relacionados com a saúde, com o bem-estar e com o comportamento. Nós vamos colocar isso tudo dentro do escopo da Olimpíada, dos Jogos Paralímpicos, e para isso nós vamos receber aqui, vamos escalar aqui o nosso time de especialistas. Inicialmente o Dr. Nabil Goraieb, cardiologista, médico do esporte. Ele é o fundador da seção de cardiologia do esporte do Instituto Dante Pazzanese e também do HCOR. Dr. Nabil Goraieb, muito bom recebê-lo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a vocês. Estamos às ordens, vamos conversar sobre os Jogos Olímpicos. Também com a gente aqui no nosso time, para essa nossa conversa, o fisioterapeuta Moisés Fabrício, coordenador da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica e diretor da Secretaria Estadual de Esportes. Tudo bem, Moisés? Moisés Fabrício, seu microfone fechado. Vamos lá. Agora sim. Perdão. Bom dia, Mauro, bom dia, amigos da mesa. Obrigado mais uma vez pelo convite, Mauro. Também com a gente o Luca Frazão, personal trainer, preparador físico. O Luca é especialista em biomecânica e treinamento esportivo de alto rendimento. Luca, como é que tá? Tudo bem? Boa tarde. Bom dia, Mauro. Tudo bom? Como é que tá por aí? Bom dia a todos da mesa. Aqui todos bem. É um prazer estar aqui novamente com vocês no Gente que Fala. Aqui todos bem, estamos escalados aqui para a nossa conversa. Vamos colocar em campo também no nosso time o Tiago Rigueto, ortopedista, doutor Tiago Rigueto, ortopedista, médico do esporte, especialista em traumatologia do esporte e cirurgia do joelho. Doutor Tiago, tudo bom? Bem, bom dia, Mauro, bom dia a todos da mesa. É um prazer estar mais uma vez aqui no programa. Esse aí, vou conversar um pouquinho hoje de novo. Um campeão aqui também com a gente, Renato Elias, engenheiro. O Renato é diretor de marketing da JJS Eventos. Ele foi diretor de eventos esportivos da cidade de São Paulo, campeão mundial de basquete pelo Esporte Clube Sírio. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Mauro. Bom dia a todos, bom dia ao pessoal da mesa. E obrigado pelo convite, estamos à sua disposição. Então vamos lá para a nossa conversa, 12:03 agora, no programa Gente que Fala. A abertura é sexta-feira, mas desde ontem, com o softball, os olhares estão voltados lá para Tóquio, onde acontece a Olimpíada de 2020, adiada, claro, para esse ano, 2021, por causa da pandemia da Covid-19. O Brasil terá 302 atletas neste evento, é a maior comitiva em uma edição fora do país. O clima, porém, lá tenso, né? Segue tenso em relação à saúde pública, pois as infecções por coronavírus estão aumentando no Japão e a organização definiu que pela primeira vez na história os Jogos Olímpicos serão realizados sem público. Um olhar inicialmente aqui para essa questão, um olhar médico, evidentemente, doutor Nabil Goraieb, essa tensão em relação à saúde pública por conta da pandemia, disputar uma competição deste tamanho, desta magnitude, desta importância, e sem público, né? Como é que o senhor observa? Pois é, a gente nós não sabemos muita coisa, é uma doença nova, cada dia que passa vem uma novidade, um desmentido, então realmente o grande problema é evitar aglomeração, esse é o grande problema, e a vacinação. E eu fiquei surpreso de saber que só 80% da delegação brasileira que se vacinou, 20% não quis se vacinar. Eu não entendo isso. Como médico, eu fico chocado de ver. E você vê que ontem, já pelas notícias, já foram detectados 60 casos de Covid entre os participantes que estavam indo para Tóquio. Quer dizer, não dá para brincar. Quem já teve Covid, eu tive
infelizmente ou felizmente, sobrevivi em fevereiro. Então, não é brincadeira. E a gente continua durante 6 meses após a contaminação com algum problema. Eu andei examinando vários jogadores de futebol daqui, dos times grandes de São Paulo. Eles nem percebem porque são jovens, mas é uma doença grave, traiçoeira e que a gente não pode baixar a guarda. Doutor Tiago, o olhar médico também sobre essa questão, uma competição dessa magnitude sendo disputada, por mais que todo o protocolo seja observado, o risco é sempre bastante alto, não é? Qual é a sua avaliação? Eu acho que foi assim uma coisa que o Japão fez de ter tirado, né, o público. Acho que é importante também, como o Zambil falou, para evitar aglomeração. Ainda a doença ela está muito ativa mundialmente e o Japão também passa por uma fase difícil. Eu estive agora 2 semanas atrás na Polônia, né? Eu fui presidente de uma paralímpica para uma competição e assim a Polônia também se fechou bastante durante a competição. Os atletas não podiam ficar no local de competição, só os que realmente iam competir. Então eles competiam, saíam do local de competição, iam para os seus quartos, depois voltavam. Enfim, fizemos várias vezes o PCR e graças a Deus foi tudo bem na viagem, ninguém se contaminou, mas assim é um risco que a gente fica preocupado, porque como a Paralimpíada está para chegar, se eles tivessem se contaminado, eles não iam, né, conseguir dar o 100% nos jogos. Então a gente sempre orienta, né, enfim, sempre asepsia, os cuidados gerais de Covid, mas os jogos vão ter que acontecer. Eu acho que tem que acontecer da forma mais segura possível, né? O entendimento aqui também é a observação do Moisés Fabrício, alguém que vai para o Japão e no dia 8 embarca, não é, Moisés? Para o trabalho lá da coordenação da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica. O seu preparo, aí, a sua orientação em relação a tudo isso, a questão da pandemia? Sim, Mauro, estamos embarcando dia 8, né, para o Japão, seguimos para Hamamatsu, uma preparação de aclimatação. É tenso, né? O clima é muito tenso, até porque eu acredito que muitas coisas para nós que vamos para a Paralimpíadas, que é depois da Olimpíadas, tem uma dinâmica em relação a protocolos, né? Eu acho que vai mudar muita coisa, ou flexibilizar muita coisa, ou apertar um pouquinho mais, de acordo de como a Olimpíadas vai ocorrer, né? Então, a gente que está por último, a gente fica meio apreensivo para ver como isso vai seguir. Tirando essa parte, a gente está em preparação normal, como qualquer outra equipe, tentando isolar os atletas dessa condição, desse diz que me diz, dessas incertezas que é a pandemia, principalmente a realização dos jogos, para tentar lá conseguir representar bem o país. Mas o clima é bem intenso. Todo dia a gente tem reuniões com o comitê médico do Comitê Paralímpico. Hoje mesmo teve uma pela manhã, né? E a gente vai acompanhando as notícias, mas estamos preparados. Na questão esportiva, estamos bem preparados. Renato Elias, para você, um campeão mundial de basquete pelo Sírio, você que já esteve nas quadras, essa tensão em relação à pandemia, disputar tudo isso com essa pressão, né? Como é que você entende? Mauro, eu vejo de um lado o seguinte: são Jogos Olímpicos, são realizados há mais de 2.000 anos e a maior festa esportiva de confraternização do mundo. Você pensar que a confraternização existe entre os atletas e também existe entre os povos que iriam visitar Tóquio para assistir às Olimpíadas. E você ser privado disso, eu imagino o prejuízo para Tóquio, para o Japão, de não poder estar recebendo a quantidade de turistas previstas e não poder fazer essa confraternização que é fantástica, tanto dos atletas quanto dos povos que estariam lá para assistir às Olimpíadas. Agora, de fato, é uma doença nova. Eu trabalho com eventos, eu já estou há 2 anos, eu faço corridas de rua, eu já vou para 2 anos sem realizar a corrida do aniversário de São Paulo, que é uma das mais tradicionais da cidade aqui, e a gente fica muito preocupado que exatamente o que o doutor Nabil falou, aglomeração, por enquanto é evitar aglomeração, e a gente cada dia tem uma notícia nova. Então agora é a Delta, a gente fica muito preocupado porque não há um início, meio e fim. Quer dizer, a gente parece que está longe desse fim. Mas vamos torcer para uma Olimpíada bonita, pelo menos esportivamente, e a gente poder assistir pela televisão.
Luca, e o seu entendimento sobre Olimpíada na pandemia? A gente vai falar ao longo do programa a respeito do preparo, tanto físico quanto emocional, né? Mas essa tensão inicial atrapalha? Como é que você entende? Atrapalha bastante, inclusive para os treinamentos. É uma doença nova, né? Estamos conhecendo, vários pesquisadores de todo o mundo tá trabalhando, pesquisando todos os dias mais sobre essa doença. Ela lá no Japão, inicialmente, o Renato estava falando sobre a confraternização das pessoas. A gente vai ter que assistir os jogos de casa, né? Não vai nem poder reunir com os amigos. Isso é uma coisa complicada. Lá os atletas também não vão poder ter esse contato. É um pouco complicado, liberado, depois do adiamento das Olimpíadas. Depois passou a ser só para o público japonês. E agora, o Tóquio está em estado de emergência. A doença é séria. Temos que tomar muito cuidado com isso. Quarta-feira, nesse dia, sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Hoje a gente está com um escopo aqui nas Olimpíadas ou na Olimpíada, e tudo começa agora a partir da sexta-feira. O Comitê Olímpico Internacional, juntamente com o comitê, que é sempre destaque nessa competição, será representado em 20 das 22 modalidades e contará com 253 atletas. Os Jogos Paralímpicos, que vêm na sequência dos Jogos Olímpicos, em 24 de agosto. Né? Como é que está o Brasil? E na pandemia, eu acho que essa habilidade que o brasileiro tem de se adaptar a algumas situações vem mostrar essa quantidade de números e classificados de atletas para Paralimpíadas, né? Eu acho que o impacto da pandemia foi grande, porém o brasileiro ele conseguiu se adaptar, eu falo pelo segmento paralímpico, ele conseguiu se adaptar a essa nova realidade de treinamento, né, de novos locais, né? Eu falo pela Bocha, a Bocha engraçado, a gente tem um dado, a gente tem um controle sobre os nossos atletas. A equipe de Bocha num todo vão com 25 atletas, 25 pessoas, né? E a gente tem um dado interessante. Os nossos atletas, durante a pandemia, eles aumentaram muito a sua intensidade e frequência de treinamento, né? Por quê? Porque teve que se adaptar dentro de casa, né? Ou no quintal, ou no corredor da sala, e por aí vai. E o esporte já diz, né? O esporte paralímpico é um esporte, a gente chama de esporte adaptado. Então, quando se adaptar a alguma situação, principalmente uma situação negativa, o brasileiro ele sempre se dá bem nisso. E, graças a Deus, a gente acredita numa boa representatividade lá, não só na questão da bocha, mas acho que a gente tem vários atletas de pontas que conseguiram se manter na ponta, teve atletas campeões mundiais, né? A bocha, ela entrou para a história. Pela primeira vez a gente vai competir, a gente vai ter chance de medalhas em 12 categorias, né? Então isso nunca aconteceu nem no Rio, que a gente foi país sede, a gente conseguiu tanta oportunidade de medalha, e isso acontece nas outras modalidades também. Brasil é uma potência, né, no esporte paralímpico, né? Começando pelo nosso centro de treinamento, que é entre os 3 melhores e maiores do mundo, uma condição, uma estrutura muito boa para as seleções estarem em treinamento, e a gente acredita que agora o jeitinho brasileiro ele vai aparecer, e a questão da superação dos atletas também conta muito, né? Eu acho que vai depender muito de superação, porque aí tem uma parte negativa, porque a maioria das nossas modalidades não conseguiram sair. Então, a primeira competição do ano, eu falo pela Bocha agora, vai ser os Jogos Paralímpicos. Então, a gente não jogou contra ninguém, a gente não colocou nossos atletas em teste. Enquanto isso, a gente vê na Europa, a gente vê na Ásia, o pessoal jogando entre os próprios países. Mas a gente acredita muito no nosso trabalho. Então, Moisés, como você destacou, salientou, o esporte paralímpico, que por natureza é um esporte adaptado, quer dizer, isso explica, né? Esse elenco de 253 atletas é a maior missão nacional num evento fora do país. A pandemia serviu para que esse time aumentasse
em razão da própria necessidade de adaptações que é da natureza do esporte paralímpico, né? A pandemia ela trouxe uma condição interna, né? O atleta ele teve que se preparar, dar o jeito dele e fugir das políticas públicas, né? A gente acaba falando de política, mas com um atleta cadeirante, a política pública ainda ela não agrega muito na condição do atleta ir ao centro de treinamento, ir ao local de treinamento. Então ele acabou se adaptando dentro de casa, ou mais perto da sua casa, e aí conseguiu treinar mais. Eu acho que esse número, né, número histórico, ele só não é número, né? A gente tem que frisar bem. A qualidade ela prevaleceu porque a gente não está sendo sede, então todo mundo que está indo conquistou a vaga, né? Conquistou a marca, o índice ou a colocação dentro do ranking mundial para lá estar representando o Brasil. Então, assim, a pandemia ela veio talvez até para agregar um pouquinho e até, vamos falar, dar um up nessa questão de treinamento e principalmente a questão de fechamento realmente com as modalidades. E aí o atleta conseguiu esse número histórico para o Brasil. Lembrando que o Brasil é top 10, sempre foi top 10, desde que entrou no ciclo paralímpico, vamos falar, de 10 anos para cá, 12 anos para cá, o Brasil é uma referência. Agora, Moisés, você, claro, responde pela Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica, mas o que é que você tem observado entre os competidores, as outras seleções de bocha paralímpica que estarão lá em relação a esse preparo? O Brasil, por conta, né, da própria situação da pandemia e adaptado melhor em relação a isso, leva vantagens? Sim. Como é que você está estudando os nossos competidores? Mauro, tem uma coisa que acontece muito, quem acompanha o esporte, no Paralímpico acontece muito com a delegação da China. A China ela costuma ir para campeonatos com atletas, conquistar a vaga e levar os melhores deles. E aí o que acontece? Acontece aquele efeito surpresa. A gente, às vezes, não conhece o atleta e ele está preparado, vai num casulo e a gente é surpreendido. O Brasil, por força maior, hoje está escondido, né? A nossa preparação está sendo escondida, ninguém está acompanhando. E a gente, como hoje a internet, o mundo, a tecnologia nos leva a qualquer lugar, a gente está acompanhando o que está sendo feito lá fora, né? Então, para a gente, a preparação ela é muito importante e está sendo cada vez mais fechada, né? O mundo pode se surpreender com algumas categorias e modalidades do Brasil. Porém, também, a gente não pode negar que a falta do ritmo de jogo, a falta dessa questão do translado da viagem, isso tudo conta, né? Quem está na ativa, quem está andando nos países, está se locomovendo, isso tudo faz parte da preparação e principalmente da preparação emocional, como o professor Luca falou, né? Isso impacta muito nos atletas. Aí todo mundo pergunta, qual é o impacto da pandemia? A gente só vai saber lá. Mas que o Brasil hoje tem um fator surpresa, principalmente em equipes coletivas ou de esportes individuais, que tenha acompanhamento de análise de desempenho, e isso vai ter. A gente está mais de 1 ano e meio sem sair do país, sem competir. Graças a Deus, a gente conquistou as vagas bem antes, em agosto de 2019, e 2020, quando a gente estava embarcando o evento teste, foi cancelado o evento teste, a gente voltou. A gente já estava a caminho do aeroporto para o Japão, para o evento teste. E de lá para cá, a gente não competiu. Nem em competições internas nacionais, a gente não competiu. Isso pode ser um ponto negativo, porém, para a seleção brasileira, pode ser um fator surpresa, pode ser um ponto positivo. 12h20 no programa Gente que Fala, ainda tratando dessa questão da pandemia atrapalhando ou até, dependendo, ajudando na preparação dos atletas. Luca Frazão e Dr. Tiago Righetto, olha, a remarcação da Olimpíada alterou a rotina de preparação dos atletas,
que é centrada nesse período aí de 4 anos entre uma e outra competição, né? Com a pandemia, muitos torneios foram paralisados e competidores tiveram que treinar por conta própria. No ciclo olímpico, são trabalhados os aspectos físico, psicológico e nutricional dos esportistas para que eles cheguem aos Jogos nas melhores condições. E o que nessas circunstâncias a gente sabe que dificilmente ocorrerá. E aí vem aquelas dúvidas. Luca, como é que será o rendimento dos atletas com tantas dificuldades na preparação? Qual que é a sua expectativa? Olha, o comitê vai fazer uma homenagem na abertura dos Jogos Olímpicos para os atletas que treinaram em casa, porque teve atleta que não teve a disponibilidade de treinar em outro local. Agora, falando com o preparador físico, para identificar do seu atleta se ele está evoluindo, estão fazendo alguns testes que a gente faz de força, potência e velocidade, para ver se o atleta está continuando evoluindo, chegando no seu pico de evolução, de treinamento, de força, se ele está conseguindo atingir o seu objetivo. Isso dificultou bastante para fazer essa mensuração de resultados. Como ele havia falado também da competição, falando que, nos Jogos Paralímpicos, na bote, a gente teve uma dificuldade de competir entre equipes. Isso eu acho que também é outra coisa que pode ter um fator negativo, mas também pode ter um fator super positivo para mostrar a força do Brasil, tanto nos Jogos Olímpicos quanto nos Paralímpicos. Eu acho que essa questão de mensuração de resultados é um grande problema para saber se o atleta está evoluindo, tanto em fatores psicológicos, nutricionais e fatores físicos. Os físicos, eles interferem bastante. Nutricionais, por vídeo, muitas nutricionistas estão com os atletas todos os dias, disponibilizam o WhatsApp para conversar, está tudo bem, está conseguindo se alimentar, está tudo certo. Mas fazer as avaliações nutricionais para fazer uma mensuração de percentual de gordura, para ver se está tudo certo com o peso do atleta, quantidade de massa gorda, de massa magra, que é tudo que a gente tem no corpo que não envolve a camada de lipídios, de gordura, que envolve a massa óssea, a massa muscular, que é um fator importante, não é decisivo, mas é importante, né? E os testes de força, para saber se o atleta está conseguindo realmente evoluir ou não. Então, eu acho que isso foi um grande fator assim, que conseguiu bloquear o acesso à informação, mas os atletas, eles estão treinando, treinaram em casa, treinaram em locais próximos. Eu tenho um contato grande com o Goiama, do tênis de mesa. Ele conseguiu levar os atletas no meio da pandemia para um hotel, isolar o hotel completamente, eles treinarem lá. Então, as pessoas, os treinadores, preparadores, estão dando um jeito. Tinha que fazer teste, não podia sair do hotel. Então, é um momento complicado, mas a nossa adaptação, eu acho que trará bons resultados. Doutor Tiago Rigueto, o olhar da medicina do esporte para essa questão do rendimento dos atletas com essa dificuldade de preparação aí ao longo de 2020 para cá, né? E o olhar da ortopedia em relação aos riscos de lesões graves até mesmo antes dos jogos, né? Então, como eles disseram, né, tanto o Moisés como o Luca, o Brasil se adaptou bem, né? A gente sempre dá esse jeitinho brasileiro para tudo. No esporte paralímpico também envolve adaptações para treino, né? Então, por exemplo, na esgrima precisa de uma base para colocar na cadeira, na bote também, seja de todo equipamento. Então, os atletas conseguiram se virar bem para treinar em casa. Como o Moisés falou, aumentou um pouco até a intensidade de treinamento, por eles estarem em casa e ter essa facilidade de não ter que ir até um centro de treinamento. Mas o que acabou acontecendo, eu acho, foi que também, o que o Luca falou, foi difícil o preparador físico acompanhar esses atletas na parte de fortalecimento. E uma coisa que eu percebi, aconteceram muitas lesões por sobrecarga. Então, as tendinoses, principalmente, né, as tendinites, por conta desse treinamento, e é uma coisa que deu para tratar em tempo, mas existem alguns atletas que ainda estão em processo de reabilitação,
Mas eu acho que esse foi um dos maiores problemas. Eu acho que esse acompanhamento do atleta em casa foi bem complicado. Mas eu acho que eles estão bem, sim, para os jogos. E a parte de rendimento, vamos esperar a Olimpíada para ver como é que vai ser, né? Mas é uma incógnita. Eu acho que é bem complicado a gente falar quem que é favorito. Faz um ano que não tem competição, né? A esgrima ainda conseguiu fazer uma competição 2 semanas atrás, mas foi interessante que alguns países não levaram os atletas principais, talvez por medo deles se contaminarem, não sei. Mas eu acho que foi importante, sim, esse campeonato, porque, como o Moisés falou, é muito complicado para o atleta ir para um campeonato grande desse sem ter participado de nenhuma competição no último ano. Então, eles perdem esse ritmo de jogo e é importante, sim, a ter uma competição dessa. É. E essa incógnita que você falou, né, doutor Tiago, e que o Moisés também salientou, né, o atleta está escondido, a gente não sabe exatamente, por conta da preparação adaptada, né, durante a pandemia, não sabe quem vem, né? E aí a gente pode ter várias surpresas aí. Sim, mas eu acho que favorece o Brasil. Foi o que o Moisés falou, acho que aqui o pessoal conseguiu se adaptar bem, conseguiu treinar, visto pela competição agora que a gente foi também, eles tiveram bons resultados. Então, eu acho que a gente vai confiante, acho que vai ser feito um bom trabalho. E eu acho que é a mesma coisa que a gente viu também no atleta amador. No atleta amador, muitos continuaram até fazendo fortalecimento em casa, mas quando a quarentena teve uma ampliação aí, né, teve um relaxamento da quarentena, muita gente foi para a rua, por exemplo, fazer corrida de rua e voltou para o ritmo que estava antes, mas não conseguiu fortalecer também em casa, começou a ter as lesões por sobrecarga. Então, isso a gente viu no atleta amador também. Então, acho que no atleta olímpico e paralímpico também alguns casos aconteceram, né? Mas que deu para contornar e reabilitar a tempo. E a questão emocional, doutor Tiago, como é que você avalia? Porque não é só a questão também dessa tensão do preparo físico ao longo desse período de pandemia. A questão da expectativa, né? Porque a competição acontece a cada 4 anos, e dessa vez 5 anos, né? Porque a gente teve um ano de adiamento, né? Sim. Eu acho que os psicólogos do esporte trabalharam bastante nos últimos 2 anos. Eu acho que o papel deles é fundamental, ainda mais, já era fundamental antes, né? Nessa época de pandemia, então se tornou essencial. Mas eu acho que eles conseguiram, acho que um pouco mais tranquilo para eles fazerem esse trabalho remoto, né, do que na parte de preparação física e médica e fisioterapeuta, né? Mas é importante, sim, o atleta, ele também, os que não conseguiram competir antes dos jogos, eles também vão com esse receio, né? Como o Zé falou, né, a bote, por exemplo, eles não competiram. Então, o atleta, ele também vai, não com medo, mas ele vai com esse receio, pô, como é que eu vou me desenvolver durante a competição, como é que vai ser? Mas eu acho que provavelmente, talvez no início da competição eles tenham um pouco de dificuldade, mas depois vai entrando no ritmo de novo. 12h28 no programa Gente que Fala, uma paradinha agora para o intervalo. Você acompanha essa edição de quarta-feira, os assuntos aqui sempre relacionados com saúde, bem-estar e comportamento. Hoje, tudo isso voltado para os Jogos Olímpicos, para a Olimpíada 2020 ou 2021, né? Que começa logo mais na sexta-feira, lá em Tóquio. Intervalo rapidinho, a gente volta já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. 12h29, de volta com o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, imagens das redes sociais para você também que nos acompanha, Facebook, Instagram e ainda no nosso canal no YouTube. A nossa conversa hoje sobre Jogos Olímpicos, sobre a Olimpíada de 2020, adiada para 2021, início agora na sexta-feira, dia 8, lá em Tóquio, no Estádio Olímpico, às 8 horas da manhã, aqui no Brasil, 8 horas da noite lá no Japão. Doutor Nabil Goraieb, não seria exagero dizer que Christian Eriksen morreu em campo no mês passado defendendo a Dinamarca pela Eurocopa. É que graças aos médicos que prestaram um atendimento rápido ao jogador, a morte foi sim abortada. O jogador teve uma morte súbita diante de milhões de espectadores, mas devido ao rápido uso do desfibrilador, foi ressuscitado. Segundo especialistas, após esse tipo de parada cardíaca,
a chance de sobreviver cai 10% a cada minuto sem o desfibrilador. Doutor Nabil, qual é a prevalência da morte súbita de causa cardíaca no Brasil e mundo afora também? Veja só, a morte súbita no esporte é um evento raro. Só que, mesmo sendo raro, um único caso deixa todo mundo extremamente preocupado e assustado. O mundo inteiro fala disso como tivesse sido um desabamento de um prédio. E, na verdade, é muito raro. E é interessante que esse caso do dinamarquês, ele jogava no Tottenham, na Inglaterra, e um dos líderes da cardiologia do esporte na Europa é inglês, está na Inglaterra, Dr. Sanjay Sharma, que é diretor médico da Maratona de Londres e foi o cardiologista dos Jogos Olímpicos de Londres. E ele nos informou, ele estava nos contando que ele examinou o jogador dinamarquês todo ano. Ele examinava e nunca teve um problema cardiológico detectado. Zero de chance de ter sido, vamos dizer, um erro diagnóstico. Todos os exames eram feitos, e lá na Inglaterra se faz exames rotineiramente, como na Europa e como no Brasil. Aqui nós fazemos mais ainda do que na Europa e do que nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, então, foi constatado que ele não era cardiopata. Agora ficou no ar e saiu uma notícia que ele tinha tido uma virose, o Covid. Aí foi desmentido pelos italianos, não foi. Na verdade, alguma coisa ele teve, porque ele não tinha nada e tem uma parada cardíaca que conseguiu ser recuperada para não chegar na morte súbita. Foi um milagre. E mesmo você veja como é importante o que foi feito lá. Quando o indivíduo tem um mal súbito, no esporte principalmente, primeira coisa não é carregar o atleta para a ambulância, né? Massagear no local, iniciar a ressuscitação no local. Então foi feita a massagem cardíaca nele, foi fazendo até chegar o desfibrilador. Demora 1 minuto, demora 30 segundos, 2 minutos, seja lá o que for, mas massageie até chegar o desfibrilador. A parada cardíaca dele foi utilizado o desfibrilador que ele demonstra na hora, ele mostra na tela se é para dar o choque ou não, porque existem paradas cardíacas que não adianta dar choque e outras 90% que são chamadas fibrilações ou desfibrilador funciona e salva vidas. E tem que ser rápido mesmo. E hoje em dia não se faz nem respiração boca a boca mais. Hoje é a massagem, é uma média de 100 compressões por minuto. Então é importante ter mais de uma pessoa. Começa a fazer, a outra entra no lugar porque cansa. E tem que ter o ritmo certo dessa massagem cardíaca. Então ele foi salvo realmente pelos elementos de uma equipe de atendimento de emergência. Coisa que no Brasil você conta no dedo onde tem isso. E é um problema. Agora, doutor Nabil Goraieb, diante dessa constatação, da confirmação de que o Christian Eriksen, da Dinamarca, ele não tinha ou não tem nenhum problema cardíaco, o que aconteceu com ele pode ser uma primeira manifestação de uma doença cardíaca ou a morte súbita de causa cardíaca, ela sempre ocorre dentro de uma história de doença mesmo do coração? Olha, a avaliação pré-participação que nós, inclusive aqui no Brasil, fizemos a diretriz brasileira para a cardiologia do esporte, que é tanto da Sociedade Brasileira de Cardiologia como da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, iniciar o atendimento com massagens e até chegar ao desfibrilador. E agora, para evitar a morte súbita, é evidente que não se consegue 100%, mas a avaliação pré-participação é obrigatória e ela consegue chegar a 90%, 92% dos diagnósticos. Existem situações que você não vai detectar realmente, porque a medicina não é 100% sempre. Então, ela consegue chegar próximo e, quando acontecer o evento, tem que ter uma equipe de salvamento.
É importante lembrar que muitos eventos que aconteceram no mundo aconteceram por causas não cardíacas. Por exemplo, a hipertermia, calor acima de 32 graus Celsius, é uma situação de alto risco para o atleta. E também temperaturas baixas, por exemplo, na Maratona de Nova York, onde morreram, por exemplo, 12 anos atrás, morreram 4 atletas, sendo um brasileiro, a temperatura local estava 6 graus Celsius. O que é abaixo de 13, 14 já é um risco alto. E acima de 32 também é um risco alto. Não sei se vocês vão lembrar, o campeão pan-americano de natação de mar aberto no Rio de Janeiro, ele veio a falecer na região do Oceano Índico por hipertermia dentro da água. Dentro da água, ele morreu por excesso de calor, imagina. Então, esses casos que a gente ouve falar de morte súbita, em grande parte, são por outras causas, não de causa cardíaca, porque a gente sempre vê... 90% é causa cardíaca e uns 10% de outras causas. Mas acontece mais o que a gente imagina, é que quando vem à tona o caso do Eriksen, parece que acontece raramente, porque ele é um atleta famoso, Olha, defende uma grande seleção, mas acho que diariamente, aí mundo afora, deve acontecer bastante, não? A FIFA soltou um levantamento de 10 anos, mostrando uma média de 20 mortes por ano de jogador de futebol profissional. O Comitê Olímpico Internacional, em Lausanne, na Suíça, soltou um trabalho de 30 anos de levantamento de mortes no esporte com menos de 35 anos de idade. A média foi 26 casos por ano. Então, não na verdade, dentro da massa de atletas, é muito pouco, é raríssimo, 25 mortes num ano. Numa massa de, por exemplo, 4 milhões de corredores de rua, é nada. Mas ela choca, porque quem tem que morrer não é o atleta que é símbolo de saúde. Não tem cabimento esse indivíduo morrer. E que é o que chama mais atenção e o que mais assusta a gente. E entre nós, a população esportista, existe uma média, eu fiz um levantamento de informações no Brasil, é uma média de 30 casos por ano, das várias modalidades, amadoras e profissionais. Agora, isso aqui no Brasil, estatística de morte no Brasil é brincadeira, porque eu fico sabendo ou pela imprensa, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram. Morreu um corredor em Cuiabá que estava correndo na corrida noturna de Cuiabá. Assim que a gente fica sabendo. A gente estima um aumento de 2% ao ano das mortes súbitas entre atletas aparentemente sadios. E para fechar esse tópico, doutor Nabil, mais homens do que mulheres, então, existe uma regra que seria mais homens do que mulheres, mas também o número de homens que praticam esportes é muito maior do que mulheres. A proporção é 9-1, mas está mudando, porque houve um aumento bastante expressivo de mulheres esportistas em todas as modalidades de esporte. Então, com isso, passou a igualar quase o número de mortes entre homens e mulheres atletas. Mas lembrando sempre, nós temos que estimular atividades físicas e esportivas na população em geral. As mortes são raras, sempre são raras, mas chocam a gente. É verdade. Faltando 21 minutos para 1 no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sobre saúde, sobre bem-estar e sobre comportamento. E estamos nos aproximando aí da abertura da Olimpíada 2020, transferida para 2021. Infelizmente, sem o basquete brasileiro, que tantas alegrias já deu para nós torcedores, especialmente nas décadas de 1970, 1980, 1990. E então, estamos fora da Olimpíada de Tóquio, a primeira vez desde 1976 que até a seleção feminina não participa da competição. O masculino já teve conquistas históricas, como o ouro do PAN de 1987, o Mundial Interclubes do Sírio de 1979, e amarga nas últimas décadas uma longa sequência de fiascos
que não foi impedida nem pelo sucesso de alguns jogadores da NBA nos últimos anos. Renato Elias, é uma pena, né? E a gente ficou aí na disputa do pré-olímpico, né? Com a França, com a Austrália e com Porto Rico. O primeiro jogo do pré-olímpico ali foi com Porto Rico. A gente teve chance ali de vencer aquela partida. Seria ali uma boa possibilidade de estar na disputa, né? Não tenha dúvida, mas eu acredito muito ainda no basquete brasileiro. Eu estou com muita esperança na nova direção da CBB. O novo presidente é o Gui, que jogou no Monte Líbano, da minha geração. Foi seleção brasileira juvenil, seleção brasileira adulta. A Paula está de vice-presidente. E eles estão fazendo um trabalho magnífico para ressuscitar o basquete brasileiro. Chegamos perto. No masculino, perdemos para a Alemanha na final do pré-olímpico. E no feminino, a gente perdeu para Porto Rico e logo depois perdeu para as donas da casa, o que de 4 classificavam 3 praticamente impediram a gente. A maioria dos jogadores hoje da seleção masculina, a maioria joga na Europa. Dessa última seleção que enfrentou a Alemanha, nós só tínhamos o jogador de Portland, que era o Varejão. Então, com a globalização do basquete, o basquete mudou muito da nossa época para hoje. Se você acreditar que na minha época era o seguinte, você como menino de 17, 18, o doutor Nabil pode até confirmar, não se podia fazer ferro, não se podia puxar musculação, porque dizia que ia atrapalhar o jump, que ia atrapalhar a mobilidade. Hoje não, hoje o basquete, a parte física predomina sobre a parte técnica relevantemente. Então, quer dizer, hoje um time que tem um porte físico forte, um preparo físico forte, vai dar trabalho em qualquer... Não é só no basquete, em qualquer modalidade esportiva. Então, eu ainda confio bastante no basquete brasileiro, a gente tem que continuar trabalhando. Os outros países cresceram, você vê aí, apesar que a gente ainda tem a hegemonia total dos Estados Unidos, os Estados Unidos vai para a Olimpíada, ontem teve a final da NBA. Ontem o Bucks ganhou do Suns e agora já está indo, os 3 jogadores que disputaram a final já estão indo para o Japão para disputar as Olimpíadas. No Japão, os Estados Unidos é sério candidato ao título, apesar de estar sem os jogadores mais importantes. LeBron James, o Curry, não estão nessa seleção dos Estados Unidos. Mas ela é uma seleção muito forte. Então, o tamanho do grego, o grego ontem, pelo amor de Deus, parece um trator. Jogou muito. Agora, Renato Elias, no caso do feminino, claro, França e Austrália sempre favoritas, né? Aquele jogo de estreia no pré-olímpico com Porto Rico, era esse o jogo, né? A gente, ganhando aquele jogo, estaria dentro. É muito provável que sim. Porque das 4 seleções, 3 se classificariam, né? Agora, no caso... isso no caso do feminino. Agora, no caso do masculino, perdemos para a Alemanha. Ali era previsível? Ou não? Não, eu acho que era um resultado que podia acontecer de qualquer um dos dois lados. A Alemanha não é uma potência mundial no basquete, mas é um time bem certinho, bem forte. Ali eu acho que o Brasil não jogou tão bem quanto vinha jogando nas partidas anteriores. Eu acho que bateu um pouco de nervosismo. Eu acho que nós tínhamos tudo para ganhar da Alemanha e se classificar para a Olimpíada. É um bom time de basquete brasileiro. Foi um 7-1 da Alemanha, então, no basquete também. Não foi 7-1, mas é uma vitória que vai ficar engasgada. O Brasil podia ter se classificado. Pois é, nesse sentido, de ficar engasgado como o 7-1 do futebol está engasgado até hoje. Né? Mas você sabe que é das derrotas que a gente tira as grandes vitórias. Eu acho que o basquete vai tirar proveito de tudo, das coisas boas que foram feitas nesses 2 Olímpicos. E aquilo que eu falei, hoje ela está com uma direção totalmente de basqueteiros. Paulo e Gui são jogadores de basquete, amam o basquete e visam só o bem do basquete. Não tem política. Então, eu acho que vem coisa boa pelo basquete brasileiro e pela frente. É justamente essa expectativa sua em relação à CBB, essa nova possibilidade. Quer dizer, não é olhar no retrovisor, porque olhar no retrovisor não é legal, mas assim serve como aprendizado para a gente entender o que aconteceu e, a partir da nova direção, a gente tentar outros caminhos para a próxima etapa. Não tenha dúvida. E, em geral, na Olimpíada agora, também torcer para o Brasil ter um número de medalhas um pouquinho maior do que foi no Rio, que foram 19, né? Foram 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. E você estava falando sobre a pandemia. Quando você vai para uma Olimpíada, a Olimpíada, por exemplo, o brasileiro, ela é um preparo. Ela é campeonato paulista, vou falar para o paulista, campeonato paulista, campeonato estadual, campeonato brasileiro, campeonato sul-americano,
Copa América, Pan-Americano, Mundial e Olimpíadas. Eu acho que a pandemia atrapalhou um pouco a preparação dos atletas do ponto de chegar no auge da preparação física em Tóquio. Então, eu acho que a gente pode ter surpresas de resultados. Atletas que a gente menos espera ganhar uma medalha de ouro. Eu acho que isso pode... Que assim seja. Faltando 14 minutos para uma, e aproveitando que você está nesse tema, que a gente está com você nesse tema, perguntas da nossa audiência chegando, Renato. Fernando Agüeiros, talvez seja essa. Fernanda Agüeiros, acho que essa é a pronúncia do sobrenome dela, ela está com a gente no Instagram. Pergunta para você quem foi a grande referência mundial como jogador de basquete. Para mim, foi uma referência brasileira. Eu nasci jogando no Sírio, com 8 anos de idade, a minha referência se chamava Washington Joseph. O nosso querido Dodge, seleção brasileira, Olimpíada de Munique, foi o jogador que eu me baseei, que eu tinha como ídolo. Agora, o jogador que eu treinei, jogador que participei no mesmo time, que tive jogos, imbativelmente, Oscar é um fenômeno mundial. É uma pena Oscar não ter ido para a NBA, porque Oscar é o maior arremessador do mundo de todos os tempos. Grande Oscar Schmidt. E grande mesmo, né? Jogador de basquete. Grande mesmo. Muito bem. Elias, o Cláudio Ferreira também tem uma pergunta para você pelo YouTube. Como é que anda nosso ídolo, José João da Silva? Pergunta o Cláudio Ferreira. Meu sócio querido, bicampeão da São Silvestre, atleta olímpico, 8º lugar na Olimpíada de Los Angeles. Estamos quietinhos, esperando aí a liberação por parte do governo para iniciar as corridas de rua, fazer a corrida do aniversário de São Paulo, a corrida das pontes do Recife e a corrida da independência do Brasil. José João, por incrível que pareça, corre 15 quilômetros todos os dias com 66 anos. Que maravilha. Eu posso falar alguma coisa? Eu queria me intrometer. O José João da Silva, quando ele chegou em São Paulo, eu fui o primeiro médico a examiná-lo no Dante Pazanese. Foi encaminhado pelo grupo do São Paulo Futebol Clube. Então, ele chegou para cá e fazia exames conosco lá no Dante Pazanese. Manda um abração para ele. É um grande atleta. Fenômeno. Até hoje, um grande atleta. Moisés, o Antônio Carlos Duarte, está no Facebook, pergunta quais são as diferenças da bocha paralímpica ou adaptada para aquela que a maioria das pessoas conhece. Na verdade, a diferença é toda, né? A única coisa que é igual é o objetivo do jogo, né? A bocha convencional, ela geralmente é jogada com 4 bolas e uma bola-alvo, que é chamado bolinho, uma bola menor, e você muda de lado, né? Você joga, vai daqui para lá e depois, quando acaba o set, você volta daqui para cá. A bocha paralímpica, ela foi adaptada, né? Ela só tem a questão do objetivo do jogo. Então, as bolas são diferentes, não são bolas maciças, são bolas macias, né? Que dá para uma pessoa com paralisia cerebral, com um grau severo de complicações físicas, conseguia pegar e jogar para dentro do jogo e chegar perto da bola-alvo. E a gente não muda de lado. Então, a regra é jogar num plano liso de 12,5 metros por 6 de largura. E aí o jogo tem um monte de regra, um monte de restrições, porém o objetivo é o mesmo, né? Chegar sempre o mais perto das bolas coloridas à bola-alvo. Doutor Nabil Goraeb, o Marcos Roberto, do bairro de Pinheiros, pergunta se o velho eletrocardiograma ainda é eficiente para detectar problemas cardíacos. A gente fica com esse questionamento sempre, né? Porque tem tanta tecnologia. Bom, para né, ter uma nossa, mas... na verdade, é interessante porque dentro das nossas diretrizes, tanto no Brasil como na Europa, o único exame obrigatório é o eletrocardiograma. O único. O problema, existe um grande problema. Se você entregar o eletrocardiograma de um atleta de alto nível por um cardiologista não afeito ao esporte, ele erra o diagnóstico do eletrocardiograma. Foi feito um teste na Inglaterra com 3.000 cardiologistas, receberam 3 eletrocardiogramas, de um corredor de curta, de um corredor de maratona e de um lutador. Só 15% acertaram os laudos do eletrocardiograma, porque o atleta ele tem adaptações
que confundem com doença. Então, é muito importante que o eletrocardiograma de um atleta, de um esportista, seja lido por um médico especializado na área do esporte, um cardiologista do esporte, porque assim você vai errar menos. Essa que é importante. Mas é o primeiro e o único exame obrigatório para todo mundo. Mauro, só rapidinho, Fala. só para acrescentar, assim, o eletrocardiograma, ele dá o diagnóstico, né? O que a gente sabe da morte súbita no atleta, a causa mais conhecida é miocardite hipertrófica, tá? Mas estudos mostram que o que acontece na morte súbita é uma arritmia súbita do atleta sem causa aparente. Então, a maior prevenção para a morte súbita acaba não sendo tanto os exames complementares da avaliação para participação esportiva, mas ter um desfibrilador de prontidão ali, entendeu? Que é o que vai salvar a vida do atleta. Agora, doutor Tiago, a Vera Lima, nossa audiência de todos os dias aqui no Facebook, pergunta o seguinte: ela disse que você acompanhou a equipe de esgrima em cadeira de rodas nos Jogos da Polônia no começo do mês. Ela pergunta como é que foi a experiência e se essa experiência pode servir de termômetro para a Paralimpíada. Então, como eu disse, eles tiveram bons resultados na competição. Eles estavam um pouco receosos, né, porque também era a primeira competição em um ano, praticamente, que eles iriam estar participando. Então, eu acho que foi o que eu disse. Eu acho que eles conseguiram se preparar não só a esgrima, mas a bote. Né, a maioria dos esportes paralímpicos tiveram acompanhamento à distância, mas conseguiram treinar. E eu acho que, sim, tem tudo para a gente ter bom resultado, acho que tanto na Olimpíada como na Paralimpíada. Mauro, fala, só Moisés. dar um adendo que eu esqueci, até não me recordei na época. Mas hoje o que está funcionando muito bem para nós, que passamos por isso, não estamos indo em competições, é a análise de desempenho. Então, hoje a Bosch, nessa gestão do ciclo de Tóquio, a gente conseguiu implantar a equipe de análise de desempenho. Então, assim, isso tranquiliza muito nossos atletas, porque eles saem caçando a questão dos adversários, né, que a gente vai ter em Tóquio. Então, isso é muito importante. E no Paralímpico, hoje, está crescendo muito esse movimento dos analistas de desempenho. Então, na pandemia, isso foi muito importante para nós, principalmente para tranquilizá-los e não ser uma surpresa o que vai encontrar lá. Certo. Luca Frazão, no YouTube, tá? A Joana Cabral pergunta o seguinte para você: qual é a efetiva eficiência dos suplementos alimentares? Os suplementos alimentares, tudo que você não consegue ingerir na alimentação, os suplementos te fornecem. Então, por exemplo, para um atleta que não consegue comer a quantidade de proteína adequada no dia, ele tem que comer, por exemplo, 2 gramas vezes o peso dele, supondo. Se ele não consegue atingir, o suplemento te fornece o que você não consegue comer. Não consigo comer 4 pedaços de carne no almoço, por exemplo. O suplemento vai lá e vai te fornecer. Além de te dar mais energia, mais disposição para praticar, para fazer o treinamento. Inclusive, pré-competição é muito importante. A alimentação, a suplementação, o preparo físico, e uma coisa que é muito importante é o preparo mental. Às vezes, o que decide uma competição é o preparo mental. Então, por exemplo, um jogador de futebol, um zagueiro, se ele piscar 1 segundo a mais o olho, pode acontecer o gol. No basquete, na luta, que agora entrou o karatê, entrou o surf, nos Jogos Olímpicos, tudo pode acontecer. Certo. Pessoal, tem mais perguntas aqui da nossa audiência, bem rapidinho para a gente conseguir cumprir todas aqui. Doutor Nabil, novamente. Daniela Neves, no Instagram, pergunta, baseado na sua experiência com a Covid-19, como o senhor vê os riscos da doença nos Jogos Olímpicos, mesmo para quem tem histórico de atleta? Eu não entendi a pergunta. Ela fala da sua experiência com a Covid-19, os riscos da doença ao longo aqui da Olimpíada, mesmo para quem tem o histórico de atleta. Porque a gente imagina, o atleta está sempre, protegido, digamos assim. Na verdade, o que protege realmente é a idade e a genética. Muita gente numa família, um tem a Covid e outro não tem, morando juntos. Então, muitas vezes, nós temos que lembrar que a doença infecciosa ela é determinada pela genética de cada um
e pelo estado imunológico de cada um. O fato de praticar atividades físicas regulares, moderadas, te dá uma melhora imunidade, mas ela não é uma vacina. O exercício não é vacina, infelizmente. Nós temos que nos proteger mesmo, continuar a fazer o que se recomenda: máscara, álcool gel, evitar aglomeração. Doutor Tiago, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, todos os dias também participando com a gente. Obrigado, seu Jaime. Ele pergunta em que medida uma possível cirurgia corretiva do chamado pé chato pode melhorar o rendimento de um atleta. Então, o pé plano, ele por muitos anos foi visto como um vilão, né? Até no exército, quem tinha pé chato não entrava no exército. E o que a gente tem visto ao passar dos anos é que o pé plano ele acaba causando muito menos problema do que o pé cavo, né? Que tem a curvatura. Por quê? O pé plano ele é um pouco mais móvel, então você tem uma sobrecarga um pouquinho maior no pé, então você pode causar um pouco mais a tendinite, né? Principalmente do tibial posterior, que é um tendão que vem da panturrilha e se insere no pé. Mas, assim, a gente tem operado cada vez menos o pé plano, tá? Existem as suas indicações, então tem que passar por uma avaliação para saber se vai ter ou não indicação cirúrgica, mas às vezes ele pode atrapalhar na atividade física. E aí sim seria indicação cirúrgica e talvez com isso pudesse melhorar um pouquinho o desempenho, mas não é uma coisa certa, não. Luca Frazão, bem rapidinho, o tempo está correndo aqui. A Gabriela Liviero, no Instagram, pergunta o que você recomenda para quem quer se tornar, em algum tempo, um atleta de alto rendimento? Por onde começar? A pergunta da Gabriela. Bom, primeiro você precisa escolher uma modalidade que você gosta, né? A que você mais gosta, não pode ser algo que você é obrigado. Depois você precisa achar um profissional de educação física adequado para preparar os seus treinamentos, para o treinamento, para a preparação física, e conforme você for evoluindo, você vai encontrar uma equipe até chegar ao topo de seleção brasileira e competir, por exemplo, nos Jogos Olímpicos. Ok. Adriana Del Monte no Facebook. Moisés, o que já se sabe sobre o Mundial de Bocha Paralímpica de 2022 previsto para rolar no Rio de Janeiro? Bem rapidinho, Moisés. A gente sabe que vai ser no Rio, né? E uma grande mudança, né? Porque a bocha, ela era da forma mix, né? Então joga homens contra mulheres, e no Rio vai ser o primeiro evento onde vai ter a separação de gêneros, né? Então vai ser um hiper mega evento. Lembrando que já teve um Mundial em 2006 aqui no Brasil, foi feito na praia, uma coisa muito muito bem feita, uma estrutura gigantesca, e não vai ser diferente disso em 2022. A gente espera a galera lá curtindo o campeonato. Renato Elias, e muito rapidinho também, o Sérgio Echigo no YouTube, acho que deve ser essa a pronúncia. Sérgio Echigo. Nos últimos anos, diz ele, as finais da NBB foram dominadas por gigantes do esporte nacional e não mais por clubes com tradição no basquete. Isso é bom ou ruim para o basquete brasileiro? Sobre os gigantes, ele cita aqui Flamengo e São Paulo, e os clubes com tradição, Sírio, Francana e por aí vai. Infelizmente, os grandes clubes antigos, como Sírio, Monte Líbano, não estão mais praticando o basquete adulto. Quer dizer, o importante é a pulverização do esporte. Quanto mais clubes nós tivermos disputando um campeonato paulista, um campeonato brasileiro, melhor para o esporte. O problema todo está na base. Que antigamente, quando você chegava para mim e falava, eu tenho um menino aqui de 2 metros com 14 anos, você falava, pede para ele no Sírio, pede para ele no Monte Líbano, pede para ele no Pinheiros. Hoje você não tem mais essa referência. Pede para ele aonde? Quer dizer, os grandes clubes estão no interior, estão longe, então fica difícil você hoje conseguir novos atletas, você entendeu? Muito bem, pessoal, vamos por o Luca Frazão, personal trainer, preparador físico, também o Dr. Tiago Rigueto, ortopedista e médico do esporte, e o Renato Elias, nosso campeão mundial de basquete pelo Esporte Clube Sírio, também diretor de marketing da JJS Eventos. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, ele é o gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman. O Pedro Esquiavon é o nosso pauteiro, nosso redator. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Chegando na programação da Trianon, o Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco até as 2 da tarde.
Em seguida, o André Lúcio Nicoli com o programa André e Você. 1h01, gente, atrasado aqui. Tchau, até amanhã.